O YouTube resolveu. A gente fez vários testes do YouTube, porque agora eu quero virar uma pessoa que também usa a plataforma do YouTube, e a gente fez testes para poder fazer sempre uma live às sextas-feiras no Instagram e uma palestra e um mini workshop ao vivo pelo YouTube. Fizemos todos os testes e o YouTube não entra de jeito nenhum, mas a gente vai, enfim, encontrar maneiras aí de resolver, mas eu não quero deixar de fazer aquilo que é o nosso combinado, mesmo que seja em outra plataforma. Oi, Grazi. Oi, Nathalie. Oi, Aline. Beijo, nega. Oi, Vitor. Como é que tu tá, nego? Tô muito curiosa para saber sobre a tua palestra. Nós estamos com 27 pessoas nesse momento, isso é um excelente sinal. Oi, Jocely, tudo bom? Oi, Tayana. Nega, era no YouTube, Aline, mas a gente não conseguiu conectar. Então, estamos aqui com a baguncinha pronta para fazer tudo pelo YouTube, estava tudo organizadinho e aí não conseguimos. Oi, Gabi. A Gabi Sá já estava ali, ótimo. Que bom que deu para entrar aqui. Oi, Ana Luísa. Obrigada, nega. Muito obrigada pelo carinho, tá? Sabe que eu descobri uma coisa entre mulheres e grávidas. A gente tem uma solidariedade nesses períodos de transformação umas com as outras, né? Então, obrigada pelo carinho. Esfera Produções Artísticas, que legal, o que vocês fazem? Me conta mais. Sabe que eu tô doida para montar uma banda de samba. Então, todo mundo que trabalha com arte tem super me interessado cada vez mais. Eu quero começar umas aulas de pandeiro. Eu tocava pandeiro antigamente, sempre gostei de pandeiro, mas faz anos que eu não toco, não sei nem te dizer quantos. E aí, quando eu vejo alguém de produções artísticas, eu quero contar para todos. Obrigada, Nathalie. O que eu fiz hoje de manhã, baseado inclusive no papo que a gente vai ter aqui pelo nosso Insta. Nega, como é que tu estás? Um beijo, Carol. Oi, Simon, como é que tu estás? Parabéns pelo 27 dias, tá bom? Gente, quanta gente, que top, que bom. Um beijo e um carinho para todos. Oi, Léo. Tô ótima, tá tudo certo. Hoje, especialmente, o João Ricardo tá mexendo mais e tá me tomando mais energia do que o normal, assim. Ainda falei, poxa, que bom que eu vou poder fazer a palestra sentada, conversando, batendo um papo para dar uma barriga aqui. Ô, gato, eu acho só que se der para achar um conector do celular, que a bateria tá acabando aqui também. Não, gente, olha, hoje é o dia, hein? Oi, Duda, que bom que deu pra entrar aqui. Grazi, muito bom. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas... Oi, Paula, fico feliz, tá? É desafiante fazer o 27 dias mesmo. Eu acho que não tem. Bom, Bibo, vamos começar a nossa conversa. Hoje eu tenho algumas coisas muito importantes pra gente conversar. A ideia dessa live era que fosse pelo YouTube e a gente ia falar da metodologia de coaching que a gente desenvolveu. É um encontro sobre life coaching. Eu carrego comigo uma crença muito forte de que a próxima revolução, sabe, a gente já escutou sobre revolução industrial, né, por exemplo. Na minha visão, a próxima revolução que a gente já está vivendo é a revolução humana. Quando eu falo da revolução humana, eu falo desse imenso compromisso e essa correspondência nossa com o universo de conseguir da nossa existência o melhor dela. E para isso acontecer, a gente precisa desenvolver algumas características e algumas qualidades, né? O nosso comprometimento, a nossa autonomia, o nosso respeito ao espaço do outro. E todas essas características e essas qualidades, elas demandam que a gente acesse a nossa vulnerabilidade, os nossos segredos, as nossas crenças e tabus, e em avaliando as nossas crenças, a gente possa enfrentar os medos e descobrir o nosso jeito de viver a vida. Eu sinto que um dos grandes desafios que a gente enfrenta é o desafio de desenvolver uma opinião particular sobre a melhor maneira de viver a vida. Quando a gente fala de um processo de coaching, e eu lembro que uma das coisas que mais me encantou quando eu descobri o que coaching representava, é aqui embaixo, ó, nele. Pera aí, gente. Vou só conectar para garantir que a bateria não vai acabar. Não sei se conectou, paixão.
Bom, hoje o negócio tá bichado aqui, né, turma? Então, se acabar a bateria, vocês sabem que depois eu pego outro celular e continuo de outro. Não tem problema, paixão. Vamos lá. Pega o meu depois. Tá bom. Então, quando eu descobri o processo de coaching, eu fiquei encantada por um aspecto que eu quero desafiar a gente a refletir. Que eu finalmente havia encontrado um espaço com perguntas boas o suficiente que me faziam refletir sobre como eu enxergava a vida. Engraçado que eu comecei a fazer terapia faz 2 semanas já, ou 2 semanas. E para mim, fazer terapia é um negócio sempre muito importante, porque a autopesquisa, ela é um dos pilares essenciais do equilíbrio emocional. Então, eu tenho que sempre refletir comigo o quanto eu estou buscando ferramentas para refletir sobre mim e para que eu possa me desenvolver, né? E quando eu fui a essa terapeuta, eu fui por uma indicação e foi muito gostoso, porque eu falei para ela assim, que eu queria conhecer o método dela. Na minha visão, turma, tudo tem que ter início, meio e fim. Quando a gente tem uma metodologia, a gente consegue fazer uma avaliação, né? Não fica solto o conhecimento, nem os próprios experimentos. Então eu disse para ela que uma coisa importante era que eu entendesse o início, meio e fim do processo dela. E que dentro das nossas sessões eu fosse desafiada a pensar que eu queria ter um espaço para organizar o meu próprio conteúdo, né? E não receber sugestões ou opiniões externas, porque isso sempre nos limita. Aí eu começo a querer parecer com uma realidade que não é aquilo que eu consigo viver. E aí a felicidade nunca é sentida profundamente, né? Deixa eu ver aqui. Como aprendo a me fazer melhores perguntas? É isso que a gente vai conversar hoje, assim. A minha sugestão, turma, é que a gente pegue papel e caneta para a gente viver os próximos minutos e para a gente entender quais são os pontos essenciais para construir perguntas cada vez melhores e como fazer um diagnóstico para saber se eu estou ou não comprometido com a minha própria revolução, sabe? O que acontece? Quando a gente vai fazer um processo de coaching clássico, a gente sempre vai partir de um pressuposto essencial de situação atual e situação ideal. Quando a gente fala situação atual, é uma fotografia da minha realidade nesse momento, em várias áreas da vida. Então pensa assim, como é que está minha vida financeira hoje? Como é que está minha saúde? Como é que está meu relacionamento amoroso? Como é que está meu autodesenvolvimento? Minha família, meus amigos, minha contribuição social hoje? E quais são as minhas metas ou qual é a minha meta principal para o próximo período de tempo? Então, coaching é bem GPS, meio Uber, assim, sabe? Tu coloca a tua localização e onde que você quer chegar e as ferramentas e os instrumentos trazem perguntas que normalmente a gente nunca se fez para ampliar a nossa consciência sobre a nossa forma de pensar e de executar ações para a nossa vida. Em 2010, turma, quando eu abri a empresa, eu trabalhava já há 2 anos com processos de coaching individual. Foi ali que eu descobri, durante aqueles 2 anos atendendo individualmente, que eu tinha um jeito de enxergar as ferramentas para que elas servissem para a minha própria realidade. Esse é um desafio que eu sempre faço a todo mundo que trabalha com processos de autopesquisa, coaches, terapeutas, psicólogos, todo mundo que trabalha a saúde de maneira geral, né? A tentar encontrar instrumentos que servem para a sua própria realidade, né? Porque eu só consigo ir com alguém até onde eu fui comigo. Então eu vi que havia ferramentas que, gente, reverberavam e tinham ressonância e que funcionavam e fui testando e percebendo que funcionava para mim e funcionava para outra pessoa também, para ela se organizar. E aí em 2010 a gente desenvolveu, e aí eu comecei a empresa com a metodologia de life coaching voltada para grupos, baseada em uma realidade que era a seguinte: quando a gente faz um processo de coaching, a gente pode anotar o que se faz num processo clássico. E a gente vai dividir as etapas de um processo de coaching em 5. Processo clássico. A gente sempre vai buscar ferramentas de administração do tempo. A gente sempre vai buscar instrumentos para administrar a nossa vida financeira. A gente vai administrar os nossos relacionamentos.
a gente vai falar do nosso conhecimento e missão de vida. Conhecimento são os nossos talentos, as nossas habilidades voltado para uma missão de vida e as nossas emoções voltadas para algumas crenças. E isso sempre será um processo de coaching clássico. E eu lembro que quando eu desenvolvi essa metodologia, eu tinha entendido isso super. Então, o método, ele começou voltado para esses 5 princípios básicos. Eu tenho que, para atingir uma meta, passar por tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamentos e as minhas emoções. Quando eu comecei a aplicar as ferramentas, eu passei por uma coisa muito surpreendente. Imagina, a gente está indo para a nossa turma número 72 de Life Coaching presencial, agora na semana que vem aqui em Floripa. Depois eu falo mais sobre isso. E falo um pouco sobre as próximas transições e tudo que a gente vai viver aqui e que eu gostaria de convidar todos para acompanhar, porque é uma fase muito massa. Eu percebi que a gente estabelece metas que, no fundo, não são feitas para a nossa essência e para a nossa natureza. E quando eu pensei na onça como nosso símbolo, eu pensei, não, eu preciso respeitar a minha natureza para escolher cada uma das minhas metas. E esse passou a ser o maior desafio de um processo de coaching a partir dali. Essa consciência, turma, de que a gente vive escolhendo meta, vive escolhendo onde ir, sem ter consciência se aquele de fato é o lugar que foi feito para nós e que a gente quer conquistar. Então eu via o seguinte, que nem sempre, não sei se vocês sentem assim, que a gente bota uma meta e a meta é ninja, admirável, mas quando a gente acorda para a meta, a gente não está estimulado, não está motivado, né? E aí eu vi assim, que a gente sustenta a motivação muito pouco tempo quando a meta confere para nós status. Porque tem muita coisa que a gente escolhe por perceber que o outro admira ou para corresponder a uma expectativa do outro sobre nós. Quando eu fiz vestibular, a primeira vez eu fiz vestibular para Direito, porque o meu pai fez faculdade de Direito durante 1 ano e meu pai sempre disse que gostaria de ter sido advogado. E ele achou super chique que eu queria ser advogado, imagina se não, né? Mas eu achei mais chique ele admirar a minha decisão do que, de fato, eu queria fazer aquela faculdade, tu entendes? E aí foi o que eu percebi nas minhas primeiras experiências de sala e com os atendimentos individuais, que eu precisava aprofundar a nossa metodologia o suficiente para que ela despertasse na gente a vontade de enfrentar as nossas verdades e fazer escolhas baseadas na nossa natureza mais autêntica. E aí o que eu pensei? Bom, eu preciso organizar a metodologia, até trouxe aqui os instrumentos que a gente usa em sala, essa aqui é a nossa apostila de curso, e dentro da apostila tem as ferramentas que vão construindo essa consciência, né? Então a gente vai, se organiza, e aí diz assim, onde é que eu posso achar as perguntas que me ajudam, né? Então assim, cada instrumento, aqui temos Jennifer Lopes, cada ferramenta, ela vai trazendo pelos questionamentos um jeito da gente pensar sobre como fazer esses enfrentamentos que eu comentei, né? E aqui tem o dado, que eu sou fã desse dadinho aqui. Em cada face tem um instrumento e uma ferramenta essencial, que ajuda a gente a desbravar esse processo de autopesquisa tão poderoso, que nos liberta da necessidade de fazer pelo outro, esquecendo daquilo que deve ser uma prioridade para nós. Sabe que, deixa eu fazer uma confissão, a gravidez é um momento de grande introspecção e de um encontro muito profundo da mulher com a sua força, da mulher e do seu entorno e do seu feminino, de fato. Essa história é muito real. Hoje de manhã eu fui para aula de dança e eu saí bem cansada da aula, com as pernas doendo assim, e eu falei, e fui dali para terapia, e aí eu comentei com a terapeuta que existe uma razão para a gravidez ser um processo transitório, porque a gente não tem condições de carregar o outro, né? Quando eu falo da revolução humana, eu falo dessa condição de carregar-se, né? E de fazer os enfrentamentos da sua própria natureza e de ser trânsito da evolução um do outro em reciprocidade.
o que o João Ricardo já me trouxe e o que eu já entreguei para ele tem grande reciprocidade. É um trânsito em que um passa pela vida do outro para permitir que as evoluções aconteçam. Mas não nos é obrigatória a responsabilidade de carregar o outro sem que ele faça o exercício do seu próprio comprometimento, né? Eu estou fazendo dança de salão, tá? Estou coreografando aí para nossa festa de 10 anos de Vanessa Tobias e Grupo Vanessa Tobias. Tá, quando, turma, a gente avalia tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamentos e emoções, a gente passa pelo primeiro grande desafio de sucesso. Vocês lembram que, Bernadette, os 5 são tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamentos e emoções. Isso é coaching clássico, né? E aí isso tudo voltado para uma meta específica, do presente para o futuro sempre. Quando a gente passa pelo primeiro desafio de refletir os processos clássicos, já começam os nossos desafios. Eu fui conversar com o Paulo Jubilu, gente fina no máximo, é aquele professor sensacional de biologia, que tem o Biologia Total, um dos canais mais charmosos da internet hoje no Brasil todo, voltados para essa área e preparação de vestibulares, e perguntaram, como é que eu faço para administrar melhor o meu tempo? Né? O ponto é que a gente sempre quer que digam pra gente como que a gente faz as coisas acontecerem para as nossas vidas. Uma coisa é buscar inspiração na resposta do outro, escutar a resposta do outro sobre, por exemplo, como administrar melhor o meu tempo e avaliar se a forma do outro tem ressonância para a minha forma de agir, né? Então, quando eu digo, olha, como é que a gente pode administrar melhor o tempo? Essa resposta é uma resposta íntima, mas a gente precisa passar por um processo de autopesquisa, que é quando o nosso método começou a se desenvolver de forma muito profunda, porque se eu fosse dizer assim, tem coisa que nem Freud explica na nossa metodologia, porque tem coisas que são profundas e que a gente precisa transitar para que a autodescoberta possa ser vivida, né? E eu descobri o seguinte, que para a gente descobrir as nossas opiniões, a gente tem que evitar sugestões. A gente tem que evitar atribuir poder a outra pessoa para que ela diga qual é o melhor caminho para mim. Intuitivamente, a gente conhece aquilo que nos faz bem. Nem sempre é fácil defender aquilo que a gente acredita que nos faz bem. Mas estudar modelos é diferente vê se você concorda comigo. Estudar modelos é diferente de atribuir poder sobre outra pessoa de determinar a melhor maneira de viver a minha própria vida. E aí eu avancei na nossa metodologia porque quando a gente passa por tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamentos e as emoções, a gente deve, para aprofundar, avançar para os nossos segredos e para os nossos tabus. Eu falo disso no TEDx, assim, no tempo que tenho ali, que são aqueles 18 minutos, mas é importante que na nossa biografia a gente tenha um olhar de avaliação e aprendizado para o passado, e com esse olhar tirar os aprendizados e fazer enfrentamentos de tabus, de mitos, de histórias, de segredos familiares e nossos. A gente precisa buscar conexão entre pessoas. Assim, gente, nossa empresa vai fazer 10 anos, né? E desde 2016 a gente vem testando plataformas online de cursos e a gente tem conseguido manter o nosso capricho e a nossa profundidade mesmo online. E isso me encanta, sabe? Porque a gente está em 13 países e em 26 estados nesse momento com os nossos cursos, e a nossa meta é 26 estados mais Distrito Federal, falta só o Amapá. Gente, entre em contato com alguém do Amapá, manda pra cá, pra essa pessoa fazer o curso com a gente. E a nossa meta é chegar em 80 países, partindo já dos 13 que estão conosco em nossos cursos, porque chegou a hora da gente ganhar o mundo mesmo, né? Da gente poder levar essa revolução humana e essa possibilidade de pensar para todo mundo. Quando a gente fala de sentido, a gente fala de encontrar experiências em que eu possa desafiar o meu olhar, o meu toque,
os sabores, o que eu escuto e qualificar os meus sentidos para que eu possa vibrar em escolhas cada vez mais elevadas. E a partir de escolhas, quando eu digo cada vez mais elevadas, de conexão, de integração, eu possa, com a busca do sentido, compreender de fato qual é o meu significado para a vida. Eu sempre penso assim, sabe? Chega uma fase, e aí a gente pode falar um pouco das etapas da vida, mas especialmente dos 28 aos 35 anos, em que a gente fica procurando por sentido. Isso não passa, né? Eu li aqui, apareceu uma mensagem dizendo assim, eu estou em fase de introspecção, mas não estou grávida. Todas as transições, que é minha paixão, elas demandam introspecção, né? Um divórcio e um casamento, o nascimento e a morte, a promoção e a demissão, a mudança de cidade, qualquer mudança, qualquer transição, ela vai demandar uma passagem pelo silêncio. Porque eu vou ter que observar o sentido para me encontrar conectada com esse movimento que a vida me trouxe. Então, na metodologia que a gente desenvolveu e nas ferramentas que a gente usa, tudo bem, Cheiro? Tudo bem? Tá me olhando? Lindo. O Ricardo tá aqui do meu lado me olhando, people. Aí eu não vou conseguir fazer essa conversa. E o que acontece? Quando a metodologia foi desenvolvida, eu sabia que as ferramentas tinham que fazer a gente visitar os nossos segredos, tinha que visitar o sentido e que tinha que proteger a gente de sugestões. Lembrando que a modelagem e a busca de pessoas que nos fazem pensar sempre dará sentido às nossas escolhas cada vez mais profundamente. Aí eu falava dos setênios. Quando a gente fala da introspecção, aliás, eu não falei dos setênios, eu falei das fases da vida, né? A introspecção, ela vai sempre aparecer nas fases de trânsito. Então, qual é o melhor momento para eu fazer um processo de life coaching? O momento em que eu percebo que eu preciso encontrar uma estrutura e instrumentos para validar o trânsito e qualificar os insights para não perder o que aquele trânsito quer me trazer. Não sei se ficou claro isso que eu disse, mas quando a gente sabe que vai passar por uma mudança e quando a gente quer aprender o máximo possível com essa transição, a gente deve buscar espaços onde instrumentos facilitem o meu raciocínio para que eu aprenda profundamente. Para a gente buscar o equilíbrio, e aí a metodologia avança para cá. Eu venho falando isso nas lives também, tá? Tem 4 pontos importantes que a gente deve visitar, e aí eu quero desafiar a gente a fazer uma autoavaliação agora, a partir desses 4 pontos. Primeiro vamos fazer assim. Falei que a gente tem 5 pontos básicos. Hoje na minha vida eu posso melhorar como eu vejo o meu tempo, minha vida financeira, ter mais conhecimento sobre as minhas habilidades e minha missão de vida, trabalhar melhor as minhas relações e ainda assim me aprofundar em como eu vivo as minhas emoções. Pô, se a resposta é sim para umas 2 coisas dessas, vale a pena começar a pensar em fazer um processo de coaching, sabe? Aí tá. Quais são os 4 que eu chamo de pilares essenciais para viver uma vida em equilíbrio? O primeiro ponto é a autopesquisa. E a autopesquisa se dá com processos de terapia, de coaching, de aconselhamento, com um conselheiro que nos faz pensar, de mentoria, com modelos que nos fazem pensar, com leituras, assistindo a filmes que provocam reflexões, sempre se perguntando o que eu aprendi hoje, no que eu avancei, por que esse dia valeu a pena. Então, no fim do dia, eu sempre pergunto para o Ricardo, qual foi o ponto alto do dia, qual foi a melhor etapa, qual foi o principal aprendizado, porque daí a gente vai qualificando o significado da nossa existência. E quando a gente fala de significado, era disso que eu estava dizendo antes, chega um momento na vida em que a gente fala, qual é o sentido da minha vida aqui, né? Por que eu existo? Missão de vida sempre será usar os nossos talentos e as nossas experiências na direção do que o mundo precisa. Priorizando, antes de tudo, a compreensão de que eu só vou com o outro até onde eu fui comigo. Portanto, nós sempre somos prioridade dentro do próprio processo evolutivo. A gente não nasceu para carregar ninguém, mas para ser trânsito de reciprocidade um com o outro. Faz sentido?
Então, o primeiro passo para o equilíbrio emocional é a autopesquisa. O segundo passo é o exercício físico e uma qualidade de vida voltada para a saúde, né? Hoje eu fui para aula de dança, fui para terapia, aí ontem à noite a gente foi para a academia. Não tem sido fácil, sabe? Porque eu tenho me sentido mais cansada e com muita fome nessa etapa aí, nessa finaleira de gravidez. Mas eu tenho feito algum esforço para tentar me manter em movimento, porque eu sei que isso faz parte de uma vida em equilíbrio. A gente não deve fazer exercício físico só para ficar gata, sabe? Porque, na verdade, fazer exercício é para sanidade. É para sanidade e depois é para qualquer outra coisa, sabe? Terceiro ponto, avaliar como eu estou com aqueles que de fato me conhecem. Família, amigos de infância e amigos de fato que valem a pena na vida adulta e acesso e contato com modelos. É fundamento que a gente, ao procurar o sucesso, que a gente esteja sempre em contato com o que dá sentido à vida, que é a nossa base. Família, amigos, um relacionamento amoroso quando ele se dá e modelagem. Turma, precisamos de inspiração, conviver com gente que é... Eu amo jogar vôlei, né? Handebol. E assim, nos times onde eu joguei no 12 e no Instituto e no Catarinense. Eu sempre era a piorzinha do time, eu não era a melhor do time. Mas o time era tão bom e o professor, ele tentava de mim o mesmo que ele tentava com as melhores. Então, eu sempre conseguia jogar um pouquinho melhor do que se eu fosse a melhor do pior time. Esse avançar sem orgulho para convivência com quem é muito melhor do que a gente em alguns pontos só nos eleva. Então, qual é o time que a gente está escolhendo jogar? Quem são os modelos com quem nós estamos convivendo? E isso determina os nossos resultados, né? De tanto ouvir tu falares dessa frase de missão de vida, eu tomei a liberdade de usá-la na redação. Sem problema, tá? O Milton Nascimento, perguntaram para ele como é que ele se sentia em ser um músico muito renomado e tal, e em ser autor de tantas músicas bonitas. E ele disse, eu nunca me sinto dono das músicas porque quem me inspira é o povo. Os meus mestres e nós sempre construiremos em conjunto as nossas frases. Eu não tenho o menor ciúme de nenhuma frase, de nenhuma ferramenta e amo quando a gente compartilha aquilo que nos ilumina, tá? E, por fim, das 4 coisas, autopesquisa, exercício físico, família, amigos e modelos, o desenvolver da intimidade com a nossa espiritualidade. Eu venho falando disso toda hora que eu posso, porque desenvolver a nossa própria compreensão de contato com a espiritualidade manifesta um poder de intuição que só a gente conhece. Muitas vezes eu penso, e sempre disse, eu quero ser presidente da República, e uma das razões para que um dia eu tenha querido isso é acreditar profundamente, turma, que cabe e que reside em cada um de nós a capacidade de transformar-se. Se eu tenho individualmente a capacidade de conseguir o meu máximo de mim, isso vai transformar o meu perímetro, vai transformar o meu entorno. Esse entorno aos poucos e do micro para o macro será transformado. E isso pode ser feito em qualquer canto, em qualquer lugar. As ações, elas não são de cima para baixo, elas são de dentro para fora, elas são daqui para lá, do micro para o macro. E eu sempre pensei, poxa, talvez um dia eu possa fazer um discurso que inspire a gente a ter coragem de fazer as mudanças íntimas necessárias, enfrentar os nossos segredos, desbravar o nosso sentido e realmente encontrar nossa própria forma de pensar. Na minha visão, isso é fazer life coaching, né? A metodologia que eu tenho assim muito amor por ter desenvolvido com o auxílio de tanta gente até agora, fez com que eu acreditasse que isso tudo é possível, né? Eu quero aproveitar que a gente está aqui e compartilhar que até o fim do ano eu vou fazer as minhas últimas turmas presenciais de Life Coaching. Então nós temos essa turma de junho e a turma de setembro. Eu vou até a turma 73 e a partir da turma 73 o nosso Life Coaching será online, porque faz 2 anos que eu já estou desenvolvendo uma outra metodologia chamada Muse, que será o nosso novo curso presencial. A gente precisa ganhar o mundo com essa filosofia de promover uma revolução humana.
Por mais que seja difícil ter coragem de falar isso alto e de fazer essa transição, chegou a hora de fazer esse movimento acontecer, né? Então, o que eu quero incentivar a gente a pensar nesse tempo que a gente tem juntos aqui? Qual tem sido o nosso comprometimento conosco? Porque eu sinto que a gente sempre espera que o outro faça um movimento de mudança, porque seria muito mais confortável que eu projetasse ou delegasse. O lance de seria muito bom se alguém fizesse abdominal por nós, sabe? Mas isso nunca vai existir, porque é fantástico quando a vida nos envia uma crise, dizendo a nós, a partir de uma crise e de uma angústia, é chegada a hora de desenvolver-se para lidar com essa crise, para que essa crise nunca mais te golpeie. Eu sou fã de momentos em que eu vivo a angústia, porque eu sei que é chegado o momento, turma, independente do que esteja acontecendo, de desenvolver musculatura para sustentar esse peso e jamais me diminuir diante do que está me acontecendo. Então, Life Coaching, na nossa metodologia, avalia o clássico, se aprofunda no sentido, faz com que a gente reflita, mas que seja sempre o convite à revolução individual, sabendo que não há exercício que o outro possa fazer para desenvolver em nós musculatura emocional, musculatura física, literalmente, se for o caso, né? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão mandando aqui. Eu tô morrendo de medo porque eu tô com, acho que 5% de bateria aqui no meu celular. Então, se cair, vocês não fiquem chateados. Aliás, eu não quero deixar cair, porque senão não vai ficar salvo. Né? Vai começar outra? Tu tem... Não. Eu tenho bateria, eu volto pro seu. Vivian, te amo. Gente, amamos o teu presente, Vivian. A gente tá, eu e o Ricardo, querendo te agradecer, a coisa mais amada que foi isso. Turma, seguinte. O nosso prometido hoje era que a gente faria uma transmissão pelo YouTube. E a gente não conseguiu. Eu quero, primeiro, que se vocês têm vontade de fazer o Life Coaching presencial comigo, saibam que eu só vou fazer mais 2 turmas presenciais e depois o curso vai ser todo online. A próxima turma é na semana que vem, começa quinta-feira e vai até domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato conosco. Essa é uma transição importante que a gente vem se preparando desde 2016 para fazer. Quem fez a inscrição para a live do YouTube ainda está disponível nas histórias. Tem que mandar um oi pelo WhatsApp para eu mandar conteúdos extras. Porque na palestra e no encontro, que aqui não foi uma palestra, foi uma live nossa, eu fiquei de mandar conteúdos extras para a gente poder se aprofundar. Então eu vou mandar links internos de vídeos Vou mandar um vídeo do 27 dias e um vídeo provavelmente um do 27 dias. Se eu pensar num extra, com base no que a gente conversou aqui, eu envio um vídeo a mais com conteúdo para a gente poder continuar o nosso papo. Então, quem fez a inscrição ou fizer a inscrição no WhatsApp, que está aí nos stories, arrastando para cima, deve mandar um oi para o WhatsApp para poder receber esse conteúdo extra que eu vou disponibilizar. Em que a gente vai aprofundar tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamentos e missão, vai englobar um pouco aí dos 4 pilares essenciais das fases da vida também. People, é isso. Eu só vou terminar porque realmente estou com receio daqui a bateria terminar. E eu quero agradecer a paciência, porque o nosso combinado era YouTube, mas tranquilo, Ricardo está aqui. Vem, cheiro. E terminar agradecendo ao carinho que vocês, assim, ó, né, vida? O que a gente está recebendo de amor para esse João Ricardo. Não, deixa eu contar. Sonhei, turma. Eu rezei à noite e pedi para Deus me mandar a data que o João Ricardo nasceria. Tá começando o bolão de que dia ele nasce, porque já estou com 8 meses. E no sonho, meu irmão que faleceu apareceu e disse: olha a data do Obama. E o Obama nasceu dia 4 de agosto. E o meu irmão nasceu dia 8 de abril, que é o oposto da data. E eu falei, meu Deus, isso é simbólico, mas eu não sei se quero esperar 41 semanas não, João Ricardo. Porque fecharia 41 semanas no dia 4 de agosto. Mas o meu chute continua sendo dia 16 de julho. Mas assim, eu acho que Deus, quando mandou essa data, falou, te acalma, que ainda tem muita barriga para crescer até lá, né?
Mas agradecer o carinho, aos presentes que a gente tem recebido de amor, de carinho, de solidariedade, solidariedade com o momento, Compaixão. de compaixão, e dizer que esse trânsito que a gente vai fazer para ganhar o mundo, eu sei que tem o nosso apoio e não tem como agradecer isso tudo, tá bom? Vou deixar salva a nossa live aqui, tá, people? Quinta-feira, Jornal do Almoço, meio-dia, e sexta-feira, nossa live de novo aqui no Instagram, tá? Beijo! Tchau, pessoal. Tchau, people. Boa noite.